Bom, estamos de volta depois de ter concluído a parte de mobília e de instalações. E agora nós vamos continuar inserindo elementos que ainda faltam na nossa planta baixa. Tá? Agora nós vamos nos concentrar a desenhar o nosso terraço. Tá? Vamos consultar aqui o PDF para ver o que é que a gente precisa. Observem que o meu terraço ele tem 4,72 de largura, tá? Por 2,7 de profundidade. Tá? Então, 2,7 por 4,72 e nós temos 3 colunas de 15 por 25. Tá? Então, vamos lá. Bom, eu esqueci de criar uma camada no início da nossa tarefa e eu preciso fazer isso agora. Tá? Então, eu vou aqui em propriedades de camada, vou clicar aqui em novo layer, nova camada, tá? E vou chamar de piso, tá? Vou chamar de piso. Essa camada vai ser branca, contínua e a espessura vai ser 0,20, tá? Eu vou selecionar essa camada e vou digitar aqui, desenhar meu terraço, que tem 2,07 de profundidade e 4,72 de comprimento, tá? Então, eu vou pressionar aqui no ponto perpendicular e vou fechar. Então, o terraço, na verdade, tem que ter exatamente essa medida aqui. Aliás, com a parede, né? Com a parede. Então, deixa eu ver aqui, 4,72. 4,72, ok. Novamente, conferindo, 472, ok. Feito isso, eu preciso agora desenhar 3 colunas aqui de 15 de espessura por 25 de profundidade. Então, eu vou fazer isso agora com a camada alvenaria, tá? Vou desenhar aqui minha coluna tem 25 de profundidade, ponto 15 e ponto 25 e fecho aqui, tá? Imediatamente quando eu faço isso, eu vejo que eu tenho linhas se sobrepondo aqui. Então vou consertar isso, tá? Eu clico na minha linha e através dessas alças azuis eu tenho como clicar e trazer ela para o canto certo, tá? Então eu posso tanto esticar uma linha quanto contrair essa linha usando essas alças azuis. Então, aqui eu vou copiar essa coluna aqui para o canto, usando esse ponto como ponto base. Tá? Também vou fazer a mesma coisa aqui, consertar. Vou contrair essa linha e contrair essa linha para cá. Tá? E aqui agora eu preciso de uma coluna no meio. Né? Vou copiar essa coluna também. Dá um Enter. Só que o ponto base agora eu vou usar aqui o meio, tá? Meio para meio, ok? Então isso vai me garantir que ela fique exatamente, ó, equidistante. Vai ficar 2,13 e 2,13, ok? É claro que aqui eu tenho aquele mesmo problema da... eu vou mover um pouquinho aqui essa minha coluna, tá? Vou fazer 2 linhas aqui de referência, tá? Vou aparar, tá? De novo, comando aparar, Enter. Seleciono essas 2 linhas aqui agora e apago. Agora eu vou mover a minha coluna de volta para o lugar certo, tá? Eu poderia ter feito isso de forma mais rápida, mas eu preferi fazer assim para que vocês entendessem a importância da gente evitar sobreposição de linhas, tá? Bom, construí o meu terraço, tá? E agora eu vou construir a minha jardineira aqui, tá? Veja, eu vou usar o comando PAN e vou aumentar um pouco aqui para que vocês entendam aqui o que é que a gente vai fazer. Primeiramente eu preciso colocar algumas medidas básicas, como por exemplo, eu tenho que a profundidade da parte reta da minha jardineira é 40
centímetros, tá? Aqui, daqui para cá, eu tenho que ela vai ser definida por esse raio, ó, raio de 1,20 m. Então, se daqui, desse ponto para cá é 1,20 m, então ela tem aqui na frente profundidade, né, um pouco maior. Então, ela vai fazer uma curva de 1,20 m, vai fazer outra, a concordância com 1 metro, tá? E essa linha daqui para cá vai encontrar essas duas. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro vamos fazer a parte reta, depois vamos encontrar aqui com a parte curva e finalmente vamos juntar as duas com um comando, uma ferramenta de fillet de 1 metro, ok? Então vamos lá. Vamos começar pela parte de fora e depois a gente faz o deslocamento para dentro, tá? Então, nós temos aqui que ela de fora, nós vamos usar a linha de piso, tá? Vamos desenhar uma linha aqui de ponto 55. Tá? Vamos vir com ela até não sei onde. Acho que daqui aqui tá bom. Depois vamos desenhar aqui um arco, né? Vamos usar um arco que dê a opção para desenhar com um raio, né? E aqui eu vou desenhar vou usar esse arco aqui, tá, gente? Vou clicar aqui em início. Desculpa, não posso usar isso, eu preciso usar um que tenha deixa eu ver aqui. Bom, pensando melhor, eu eu encontrei uma forma mais rápida da gente construir isso aqui, tá? Porque com o arco diretamente não ia dar certo. Então, eu vou fazer aqui um deslocamento de 1,20 aqui para cá, tá? Para a gente saber onde é que eu vou apoiar esse raio, tá? Esse arco. Então, eu tenho aqui esse arco aqui, ó, centro, início e fim, tá? Então eu vou colocar o centro aqui, o início aqui e o fim eu vou simplesmente encostar do outro lado para ele fazer o arco, tá? Então agora eu preciso juntar, ó, a linha reta, que é essa daqui, tá? Com esse arco. Então a ferramenta mais adequada para fazer isso é o irmão do chanfro, que é o Concorde, tá? Então eu tenho lá na minha jardineira, tá? Pelo meu PDF, que a junção deles é feita com um arco de 1 metro. Então eu vou configurar isso aqui para 1 metro. Então Concorde, vou vir aqui pressionar raio e vou digitar 1. Então eu vou clicar aqui e aqui, tá? Então veja que ele faz direitinho. Já posso tirar essa linha de referência de 1,20 m, tá? Que foi para fazer a marcação do meu arco. E agora eu vou só trabalhar com a ferramenta de deslocamento com 0,15 em todas as linhas, tá? Aqui, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Agora vou comando aparar, apara aqui, aqui, aqui e aqui, tá? E esse aqui eu uso o apagar. Então tá feita aí a minha jardineira, tá? Eu poderia ter construído de outra forma, mas me ocorreu essa como forma mais rápida. Vou aproveitar que eu estou na camada de piso e vou adicionar as soleiras, tá? Dos meus pisos, tá? Que vai ser a divisão entre os pisos do terraço e da parte interna, tá? Que na verdade não é a soleira, né? É só a linha de piso. Vou daqui, vou colocar outra linha aqui, já que eu vou utilizar achuras aqui, e para utilizar achuras eu preciso que essas fronteiras, né, que esses espaços estejam fechados, senão eu não vou conseguir aplicar aqui as minhas achuras. Aqui sim eu tenho as nossas soleiras, tá? Vou desenhar daqui para cá e daqui para cá. E daqui para cá.
finalmente aqui para cá, ok? Bom, agora eu vou inserir um elemento antes de inserir as achuras, tá? Eu tenho mais duas linhas aqui também de soleira, que vai separar o piso da cozinha do piso da sala, tá? Essa linha tem que ser linha de piso, ou poderia ser da própria achura, tá? Que é o que eu vou converter daqui a pouco. Então eu vou jogar essas duas linhas para a linha de achura para ficar da cor cinza, tá? Da camada de achura. Então, antes da gente inserir as achuras, tá? Nós vamos inserir os primeiros elementos de anotação, que são os textos, tá? Os textos dos cômodos. Então, nós vamos aqui para a camada texto. Eu vou desenhar o primeiro texto aqui, ó. Veja que se eu digitar aqui sala, olha o tamanho do meu texto. Então a primeira coisa, antes da gente inserir o texto, é formatar, criar um estilo e formatar o texto, tá? Para isso nós vamos vir aqui no painel anotação, vamos clicar aqui, e aqui, ó, na primeira ferramenta, estilo de texto, nós vamos usar essa daqui, tá? Eu já tenho aqui um estilo, anotação, eu poderia excluir, tá? Só para mostrar a vocês como fazer isso. Vou, quando vocês forem fazer o de vocês, certamente não vai ter, tá? Então eu vou vir aqui, pressionar novo, vou chamar anotação, poder chamar de colocar outro nome, mas que nós vamos fazer mesmo são anotações, e vou digitar e vou colocar aqui um 0.12, tá? Vou deixar em Arial mesmo, definir como atual, anotações 0.12 definindo. Não mexo mais em nada, tá? Se eu quisesse mudar a fonte, eu mudaria aqui, mas não vou, eu vou deixar Arial mesmo. Então vou apagar aqui e agora eu vou novamente colocar o meu texto agora com a letra maiúscula, caixa alta, né? E pressionar Enter. Vou mover aqui Enter para o cantinho, tá? Desculpa, para o centro, Enter. Então, sempre prezem pela organização, tá? Dos desenhos. E aí é o seguinte, eu poderia agora inserir novos textos aqui para os quartos, o banheiro, cozinha e terraço, mas eu vou, para agilizar o processo, eu vou usar o comando copiar, tá? Pressionar Enter, clicar no ponto base e ó, ok, se eu fizer isso eu garanto o alinhamento, tá? A mesma altura do texto que eu tenho na sala eu vou ter no quarto. E agora eu vou novamente copiar agora a sala aqui, quarto aqui para cima, ok? Cancela e é claro que para cá eu posso mover esse aqui para o meio, vou já editar esse texto, tá? E vou copiar novamente esse da sala para cá, que vai ser o do banheiro, tá? E finalmente vou fazer uma nova cópia dele para o terraço. Por que eu fiz isso? Porque eu acho bem mais rápido fazer isso e fazer só a edição. Para fazer a edição é muito simples, clico duas vezes, tá? Seleciono isso aqui e digito o que eu quero. Então, só clicar aqui ou então clicar fora. Aqui é sala mesmo, aqui é quarto. Clica duas vezes, coloca aqui no backspace, quarto. Aqui é a mesma coisa. Aqui nós vamos alterar, vamos chamar isso aqui de quarto 02. Quarto 2, tá? E esse aqui quarto 1. Vou movê-los um pouco mais para o centro, que eu estou achando eles muito deslocados para a direita. Aqui vou clicar duas vezes e digitar cozinha. Aqui, não sei. Sempre procurando o melhor posicionamento, tá? Uma vez feito isso, não tenho mais
o que colocar. Eu vou acrescentar mais um elemento aqui, que é o do rol, tá? Do rol. Vou chamar, vou botar aqui rol, circulação, tanto faz. E agora nós vamos acrescentar as achuras, tá? Que seria a representação gráfica do piso cerâmico, principalmente nas áreas que a gente considera molhada, né? Que é banheiro, cozinha e terraço. Então, vamos aqui em achura e vamos inserir primeiramente aqui no terraço, que é um lugar mais fácil inicialmente, né? Terraço, deixa eu mover o texto um pouco mais para o centro. Por que eu escolhi inserir logo o texto aqui? Porque quando a gente insere o texto, a nossa achura ela vai considerar esse texto, tá? E vai dar a volta nele, não vai cobrir como acontece se a gente fizer no processo inverso. Então, eu vou inserir aqui a achura, tá? Vou procurar aqui a opção usuário, que é essa aqui, ó, a última, tá? E vou clicar na minha área. Veja que ela está muito grande, porque eu ainda não defini. Aqui eu vou colocar o tamanho da cerâmica do terraço, que vai ser igual em todos os cômodos, que é de 0,30, tá? 30 centímetros. Então eu vou digitar aqui 0,30, vou pressionar Enter e você vê que aqui, ó, já mudou o espaçamento, só que continua só linhas horizontais, né? Para eu adicionar linhas, as linhas verticais, eu vou estender aqui o meu painel de propriedades, tá? E vou usar a opção duplo aqui, ó, achura cruzada, tá? Então quando eu faço isso, ó, ele automaticamente insere as outras linhas e faz o quadriculado que eu preciso, tá? Pressiono Enter, ele faz OK. Vou fazer a mesma coisa aqui agora na cozinha, tá? Clicar aqui e aqui. Veja que como é interessante. Uma vez eu aplicando a achura uma vez, ela fica na memória e se eu quiser aplicar de novo é só clicar nos locais, tá? Então eu clico aqui e aqui dentro da porta e pressiono Enter, tá? E novamente eu achura, vou clicar aqui dentro do box, aqui no banheiro e aqui na porta. Então, pressionar OK. Então, minhas achuras estão prontas, as de piso, mas ainda falta uma coisa a definir, que é o ponto de origem e assentamento da cerâmica, tá? Veja que na nossa planta, aí eu vou consultar aqui o nosso PDF, veja que nós temos aqui uma seta vermelha, tá vendo? Uma indicação dizendo que essa daqui é a primeira cerâmica a ser assentada na cozinha, assim como aqui no terraço, tá vendo? Então, isso aqui serve para a gente colocar a origem da nossa cerâmica nesse ponto. E é isso que a gente vai fazer agora. Olha, a minha legenda aqui indicando que esse é o símbolo de início do assentamento. Então, voltando aqui para a nossa planta, veja que aqui é a nossa primeira cerâmica, só que ele está fazendo um trincho aqui, tá? Então, como é que eu conserto isso? Então, eu clico na minha... deixa eu desligar isso aqui, propriedades rápidas. Eu clico na minha achura e aqui onde tem definir a origem, ó, eu clico e clico exatamente no ponto inicial de assentamento. Veja que ele agora ele coloca a cerâmica inteira a partir desse ponto e distribui o trincho, tá? Para a direita e para baixo. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo que tem um trincho, tem uma parte, uma cerâmica quebrada. Então, seleciono a achura, venho em definir a origem e clico aqui, tá? No caso do banheiro, a origem é nesse ponto aqui, tá? Então, seleciono aqui, definir a origem e aqui, ok? Então, foi feita a minha achura. Falta apenas a achura da jardineira, que é uma achura de grama, tá? A gente vai fazer isso agora. Vamos procurar aqui a achura correta, que é a grass, né, de grama.
em inglês, e vamos clicar aqui. Veja que como a escala está muito grande, ela não está nem aparecendo. Então eu vou colocar aqui de cara, vamos 0.02 e dar Enter. Essa parte de aplicação de Ashura no AutoCAD, às vezes dá uma bugada, a gente não consegue ver na visualização. A gente tem que pressionar Enter, finalizar a Ashura para poder enxergar a escala dela, tá? Então eu vejo que está muito grande ainda, né? Vou clicar aqui, vou diminuir mais um, acrescentar mais um 0, tá? E aí já ficou grande demais, 0.003. Deixa eu ver. Bom, para mim agora tá bom, tá? Essa Ashura já tá no tamanho legal, eu vou deixar assim, mas eu quero adicionar cor nela, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu posso adicionar uma outra camada aqui chamada Ashura, para eu poder colocar a cor verde aqui, tá? Vou colocar esse verde aqui 72, tá? Contínuo, ok. Então vou fechar aqui, vou selecionar essa Ashura e vou lá na minha propriedade de camada e vou jogar em Ashura de grama, tá? Então fica aí o verdinho como eu estava querendo. Bom, gente, aqui nós chegamos na parte final da nossa planta, onde a gente vai inserir as cotas, finalmente as cotas, tá? Bem, gente, agora chegamos no ponto em que a gente vai inserir as nossas cotas, tá? Que são os elementos de anotação final. Mas vou disponibilizar um tutorial específico para ajudar vocês na configuração de cotas, tá? Então, eu tenho aqui o meu painel de anotação, tá? Esse painel de anotação tem aqui na segunda opção, que é o estilo de cota. Vai abrir a nossa janela e nós temos aqui uma cota padrão, tá? Inicialmente vamos inserir uma cota, vamos para a camada cota, vamos inserir uma cota linear aqui para a gente ter noção do tamanho da nossa cota, tá? Veja que a cota é gigante, né, em relação à nossa planta. Isso é muito comum acontecer sempre que a gente vai criar um arquivo novo, mas existem formas de a gente prever, de a gente contornar essa situação usando os templates, né, que são aqueles arquivos prontos. E eu vou mostrar isso mais adiante, tá? Mas no momento eu quero mesmo que vocês aprendam muito bem como configurar as cotas. Então eu vou deixar essa cota aqui, porque ela vai acompanhar as mudanças que eu for fazendo agora, tá? Então vejam que eu entrei no gerenciador de estilo de cota novamente, vou aqui em modificar e aqui nessa primeira aba linhas eu vou mudar somente duas coisas aqui, ó, onde tem estender além das linhas de cota, esses dois da direita e deslocar da origem de 0.1, tá? Só vou mexer nessas duas coisas. Aqui na segunda aba eu vou escolher o tipo de linha aqui inclinado e o segundo ele acompanha. Quando eu clico no primeiro, o segundo acompanha, tá? O tamanho da seta eu também vou colocar 0.1. Veja que eu estou colocando sempre 0.1, que é para facilitar o processo de memorização. Aqui na terceira aba eu vou criar um estilo de cota diferente, tá? Eu vou clicar nesses dois pontinhos aqui, ó, e vou criar um estilo chamado cotas, tá? Nesse estilo eu vou deixar também Arial, mas aqui a altura eu vou colocar menor, eu vou colocar 0.10, ok? Vou aplicar e vou fechar. Veja que aqui no estilo de texto ainda está standard, né? Mas tem vários outros estilos. O estilo que eu acabei de criar eu tenho que atribuir aqui, senão nada feito das configurações que eu quero para o texto, tá? Então eu tenho que deixar aqui em cotas. E finalmente aqui eu vou colocar 0.1, ok? Então veja que aqui eu só mexi em três abas, essa e essa, ok? 0.1, todas as medidas que eu coloquei foi 0.1, então ok,
definir como atual e OK. Veja que ao fazer isso, imediatamente a nossa cota já parece ter um tamanho mais adequado para a minha cotagem, tá? Eu vou fazer uma sequência de cotas aqui, tá? Para que vocês entendam como é o processo, mas aí, fazendo essa exemplificação, eu vou deixar o trabalho pesado para vocês, tá? Então, vou acrescentar aqui, ó, com a ferramenta. Bom, eu posso ir para a aba anotação, que facilita demais o processo, tá? Veja que eu estava aqui na padrão, ela tem realmente um painel anotação, mas a aba anotação é muito melhor para fazer isso. Então, venho aqui já no painel cotas, vou vir aqui em linear e vou fazer a minha primeira cota, que é a da porta, que é de 86. Aumentem o zoom para verificar o que é que vocês estão cotando. Então, cliquei aqui, tá? E veja que eu vou fazer uma série de cotas, tudo na mesma sequência, né? O que a gente chama cota seriada. Então, para isso eu vou usar essa agora, continuar, tá? A linear eu faço a primeira, isso só quando forem cotas em série. Então, continuar, e aí eu vou sair clicando nos pontos que eu quero que ele cote. Ó. Aumentei o zoom. Vou clicar aqui, aqui, aqui. Olha como o processo é rápido, tá, gente? E aqui. E vou cancelar. Veja só, aqui, as cotas de parede eu posso excluir, tá? Eu posso excluir porque ela não, ó, essas de parede não é necessário, já que as paredes são padrões, medida padrão de 0,15, então não há necessidade de... Deixa eu voltar aqui que eu estou fazendo algo que eu preciso dizer a vocês. Ó, quando a cota ela está fora do meu espaço, eu posso clicar nela e clicar nessa alça e colar aqui, ó, com a ajuda do OSNAP, tá, ó, clico aqui e colo aqui, ok? Só que veja que em arquitetura, em desenho de arquitetura, é permitido, tá? E é aconselhado, recomendado que as medidas menores de um metro, elas possam ser suprimidas esse zero aqui, tá? Então eu posso colocar simplesmente aqui, eu tenho como configurar para que minha cota apareça só 0,26, assim como essa 0,80. Então eu tenho como configurar isso, eu vou fazer isso nesse momento, tá? Então eu vou voltar lá em cotas, tá? Desculpa aqui, aba padrão, anotação e aqui. Vou modificar e vou aqui em unidades primárias, tá? Então quero que vocês acompanhem, é justamente isso aqui, ó. Eu vou, aqui onde tem supressão do zero, eu vou suprimir o zero da esquerda, né, que é isso que eu estava falando agora, e vou tirar a supressão da direita, porque eu preciso que o segundo dígito após a vírgula apareça. Então, vou fechar, e ele agora já fez a coisa certinho, tá? Então, quando a gente precisar de uma outra cota paralela, nesse caso, como é o caso aqui, vou fazer uma cota daqui para cá, tá? Então eu faço. Veja que mesmo faltando essa cota aqui do meio, se eu quiser uma cota devidamente alinhada, eu preciso usar essa cota contínua aqui, tá? Eu coto as totais agora, tá? Daqui para cá e daqui para cá, para que ela pegue a sequência de cotas contínua e depois eu apago as de parede, tá? Então, vou inserir mais uma outra cota agora, geral, do tamanho da residência, tá? Bom, essa é a forma de cotar, tá? É assim que eu gosto de fazer com essa configuração inicial usando esse bizu, mas de imediato eu já sei que a distância do texto para a cota está muito grande, tá? Então eu vou voltar agora só para fazer esse ajuste, tá? Vou aqui em anotação, modificar, e aqui é onde tem em texto, tá?
Não, desculpa, é aqui em linhas. Não, é texto mesmo, tá? Aqui é onde deslocar a partir da linha de cota, tá, gente? Ó, isso aqui tá muito grande, então eu vou colocar para metade, tá? Deslocar a partir da linha de cota. Então, aqui definir como atual e ok. Veja que ele chegou mais junto, tá? Bom, é isso, gente. Todo o processo para desenhar essa planta baixa eu apresentei aqui para vocês, tá? Repito que eu vou disponibilizar um tutorial só para vocês fazerem a configuração de cotas, tá? E vocês devem inserir todas as cotas que existem no arquivo padrão PDF, que é o que foi pedido, tá certo?